uma grande repercussão aí por parte da mídia, esteve nos grandes veículos de comunicação, né? Estava vendo ontem NSC-TV, NDTV, o pessoal aí todo acabaram repercutindo esse crime que aconteceu no final de semana, que foi um caso de sequestro. Não é tão comum a gente ouvir, principalmente em regiões interioranas, né? Assim, sequestro... Além do sequestro, aterrorizaram essas pessoas, né, porque elas foram torturadas, e o desfecho é com empalamento e morte de um dos sequestrados. O doutor poderia trazer as informações para nós, detalhes desse crime, claro, até onde o doutor pode chegar que não comprometa a investigação? Sim, Sandro. Então, a Polícia Civil foi informada desse fato de forma... precária ainda na manhã de sábado, e o crime teria acontecido a partir da meia-noite de sábado, então por toda a madrugada. A gente foi informado do encontro de um corpo, né, num rio. Aí a gente foi em diligências, a gente já tinha inclusive uma diligência marcada para amanhã de sábado, de busca e apreensão e prisão de um indivíduo envolvido nessa situação, nesse crime, mas esse indivíduo ele era uma vítima, né? Acabou sendo vítima desse crime, desse bárbaro crime que ocorreu aí nessa madrugada então. Aí a gente se dirigiu para o município, daí começamos a coletar informações sobre quem que era a pessoa morta, que teria sido encontrada no rio. Daí foi revelado que tinha envolvimento com a pessoa que a gente ia lá cumprir uma busca e apreensão na casa e a prisão. Por ameaças com arma de fogo, enfim, basicamente por ameaça com arma de fogo em relação às pessoas que foram autoras depois. Mas era esse procedimento aí que a gente já estava tramitando, que a gente pediu essa prisão e foi deferida, estava em início, a gente não tinha certeza de se essas ameaças eram verdadeiras, enfim. Aí, o que aconteceu? Essas pessoas que se diziam vítimas de ameaça de arma de fogo e também vítima de um furto de uma moto, elas se reuniram, na verdade, duas pessoas ali, uma pessoa que é um agricultor ali de Papanduva, junto com um indivíduo que trabalhava para ele, se juntaram com um terceiro, que parece que não tinha relação com eles, e esse terceiro, esses três, pegaram o veículo desse agricultor, uma caminhonete, e se armaram, né? E resolveram ir de casa em casa sequestrando as pessoas, né? Então, primeiro eles sequestraram um casal, teve testemunhas que presenciou isso, e era um dos indivíduos ali que teria, inclusive, ameaçado eles com arma em datas anteriores. A esposa dele também foi levada, que em tese não teria nada a ver com a história. Aí foram para uma segunda casa, pegaram mais um indivíduo que foi daí a vítima fatal. Aí foram numa terceira casa e tentaram pegar mais um casal, sequestrar, raptar mais um casal, mas o homem conseguiu fugir e foi pega só a mulher. Dali, eles saíram pelo interior de Papanduva, deslocando eu não sei se tinha algum rumo determinado, mas eles ficaram deslocando pelo interior, torturando todos dentro do veículo, e daí pararam em alguns locais, ermos, assim, locais no mato, e fizeram atos de tortura, e essas torturas foram se agravando até principalmente em relação a essa vítima ali que é o Cristiano, que foi revelado o nome em virtude do falecimento. Esse indivíduo sofreu atos extremos ali de tortura, de violência. Teve o chamado empalamento, que é a introdução de uma estaca pelo ânus, que é algo assim que se via só na Idade Média, né? Já posso dizer. Atos assim comparáveis a atos de organização terrorista, né? Então a gente ficou muito chocado quando a gente foi coletando essas informações, e de eles fazerem isso na frente de outras pessoas, de outras vítimas ali que acabaram não sendo mortas. Aí torturaram todos, aí depois que fizeram toda essa violência com esse indivíduo, eles procuraram um lugar para ocultar o cadáver, e acharam lá a ponte do rio Hercílio, ali onde é a divisa com Santa Terezinha, né? Então o crime começou na localidade de Rio do Engano, aí eles foram a Capitão Furtado,
Que é Santa Terezinha. Que já é Santa Terezinha, e aí depois passaram por outros locais e foram lá para o Salto Iraputã, onde tem essa ponte coberta, que dizem que é no rio Hercílio, e de lá eles jogaram o corpo, né, de cima da ponte e jogaram para dentro do rio. Dali eles voltaram e aí deixaram as vítimas próximo da casa de uma delas, né. A polícia militar tinha sido acionada, eles conseguiram se deparar para cruzaram com o carro da polícia, e aí empreenderam fuga e a polícia militar não conseguiu localizar. Aí a gente iniciou ali as diligências para esclarecer, né, todos os fatos, e foram se revelando essas situações, né, que aconteceu dessa forma. E aí a gente continua em diligências para a completa identificação das 3 pessoas, né, para a gente conseguir solicitar ao Poder Judiciário prisões e outras medidas. Ontem à tarde, a gente, com reforço da Polícia de São Bento do Sul e da Polícia de Canoinhas, a gente, em aproximadamente 22 policiais, salvo engano, 22 policiais, a gente fez diligências nessas localidades rurais lá de Papanduva para tentar localizar 2 dos foragidos, né, dessas pessoas, e também coletar provas. Então foram cumpridas 3 buscas e apreensões e outras diligências em outros locais. A gente acabou não encontrando nenhum deles, né? Eles parece que não estão por ali. A gente inclusive foi na casa de um deles, e na casa do outro, que era uma casa alugada, parece que ele teria saído dali, não ficou nada. Enfim, a gente acabou não conseguindo localizar eles, mas as diligências, a investigação continua para a gente conseguir a completa identificação dos 3. E essas vítimas que foram sequestradas, doutor, elas já foram ouvidas pela polícia, provavelmente, né? Sim. Sim. E o que elas contam em relação a isso? Realmente, de fato, esse crime tem relação com o roubo de uma moto? Não tem nenhuma outra relação? Porque assim, doutor, quando a gente está no jornalismo, e eu acredito que vocês também que estão ligados diretamente aos crimes, né, na investigação, acaba recebendo várias informações. E a gente tem acompanhado muito nas redes sociais uma revolta muito grande por parte das pessoas, por parte da população em relação a esse crime, mas de uma forma um pouco diferenciada, né? É uma revolta em relação ao próprio Cristiano, né? As informações que a gente tem, e elas não foram nenhuma confirmada ainda por parte das autoridades, por isso eu faço a pergunta ao doutor, é que o Cristiano ele tinha passagens pela polícia e que, inclusive, esse crime também talvez tivesse motivação devido ao estupro de vulnerável há 9 anos atrás, algo nesse sentido. Isso está sendo investigado? Isso se comprovou? O que o doutor pode falar sobre isso? Na verdade, Sandro, a gente não trabalhou, né, investigando essa questão assim de início. A gente começou a verificar depois que falavam que houve toda essa barbárie porque a vítima era estuprador de uma criança de 5 anos. Aí até tiveram fake news, no meu ponto de vista, de que eles mataram porque ele tinha estuprado uma criança de 5 anos. Mas isso foi há 9 anos atrás. Isso. Então não tem relação. E a gente não apurou, não conseguiu identificar relação desses criminosos, dessas pessoas que cometeram esses crimes agora, de parentesco, por exemplo, ou de proximidade com aquela criança que foi estuprada. Então, isso foi um subterfúgio, uma forma de justificar uma coisa que existia, um motivo muito mais, um motivo banal, na verdade, né? Que era o furto. Dizem que, eu não sei se isso é verdade, né? Mas foi comentários das pessoas, seria o motivo, a acusação de furto de uma moto, né? Por parte dessas pessoas que cometeram esses atos violentos agora, em relação às pessoas que eram vítimas de uma moto que, inclusive, é uma moto que estava irregular, uma moto que não tinha um valor muito alto, um patrimônio, né, um bem disponível, né, não é a vida, né, que é um bem indisponível. Então, é muito desproporcional. Então, eu acho que eles perderam a cabeça, né?
Tem gente que diz que as pessoas eram pessoas honestas, né, que fizeram isso, que fizeram porque era um estuprador, mas eles perderam a cabeça, eles estavam ali numa situação movido muito pela situação. Houveram outras intrigas ali de ameaças, como eu falei, por arma de fogo, que acho que motivou também, né? Mas não se justifica o que foi feito, né? Então, assim, eles deveriam, como eles tinham feito, inclusive, comunicado à Polícia Civil, registrado o boletim de ocorrência das ameaças, tanto que saiu prisão para o indivíduo, para um deles, que a gente estava indo lá para cumprir, a PM, a Polícia Militar acabou prendendo antes da gente ir lá cumprir a busca, porque inclusive a Polícia Militar foi acionada para atender esse sequestro, né, que houve na madrugada. Então, a gente estava tomando providências. A gente, na sexta-feira, final da tarde, era 7 horas da noite, tinha terminado o meu expediente, todo mundo já tinha ido embora, eu estava fazendo pedido de prisão dessa pessoa, porque ele teria sido preso com uma arma na terça-feira, aí ganhou liberdade provisória, mas na quarta-feira ele realizou nova ameaça, com arma de fogo, para essas pessoas que foram lá fazer toda essa atrocidade, né? Então, e aí eu não comentei, né, dentro dessa situação, teve um indivíduo, pelo menos, que eram 2 mulheres sequestradas, um indivíduo também praticou estupro. Então, a gente começa a analisar como que eles vão justificar que mataram uma pessoa porque tinha estuprado, era um estuprador de uma criança de 5 anos, mas um deles cometeu um estupro contra uma mulher que estava ali na situação. Então, até para deixar claro, esse estupro, pelo que a gente tem investigado, a gente não tem a certeza absoluta, mas não houve penetração, houve introdução de dedo na mulher, tudo com o constrangimento através de arma e através de outras formas de violência que acontecia dentro do carro que eles estavam utilizando e também em locais onde eles pararam. Então, teve atos de violência sexual, então eles não podiam justificar o que fizeram, e aí, ao mesmo tempo, cometendo o que seria o motivo, o que seria a justificativa para eles fazer aquilo, né? Então... E esse estupro de vulnerável que aconteceu há 9 anos atrás lá, realmente tinha alguma ligação com o Cristiano? Ele era condenado por isso? Tinha pago isso? Como é que estava? Sim, sim. Ele tinha esse histórico policial aí. Ele ficou preso por 7 anos, salvo engano. Perfeito, então. Doutor, vamos mudar um pouquinho de assunto agora. Não sei se teria mais alguma coisa para falar sobre o assunto. Acredito que sobre os investigados, como o doutor falou, não se tem ainda a real identidade deles, ainda há uma incógnita junto à polícia, né, doutor? A gente está em diligências, né? Então, são diligências que correm em sigilo, né? Então, a gente vai avançar nessa investigação para daí a gente poder trazer mais informações. Perfeito, então.